A compreensão do ciclo de mercado é a base de toda a filosofia, toda a estratégia de investimentos que nós usamos na carteira Patrimônio Global. E a razão disso é entender qual que é a tendência do mercado, né? Qual que é a expectativa de taxa de juros, qual que é a expectativa de consumo, qual é a expectativa do PIB, né? Esses dados estão acelerando ou desacelerando, né? O PIB vai diminuir ou vai aumentar? Então a simples compreensão dessa tendência do momento que nós estamos dentro do ciclo, nos permite, por exemplo, zerar a carteira quando nós entendemos que o mercado vai mal, né? E diferente de grande parte dos fundos de ações ou das carteiras de bancos, carteiras de corretora, que mesmo sabendo que nós vamos entrar num cenário ruim, elas permanecem ali compradas, né? Diversificadas. Então toma stop numa ação, já imediatamente compra outra, mesmo com o mercado em queda. E nessa brincadeira, você perde uma grande parte do seu capital. E não apenas o seu capital financeiro, mas o seu capital emocional, né? A gente vê as pessoas ficando destruídas, completamente descrentes do mercado, porque elas veem a carteira dela perdendo 20%, 30%, e você vai escutar que isso é normal, né? Então, um exemplo, né? Não era nenhuma surpresa para nós que o mercado americano ia cair esse ano, né? Tanto que nas minhas análises lá no começo do ano, eu já vinha mostrando todos os dados econômicos piorando, né? Mostrando que a gente estava caminhando para fazer um topo e dali para frente provavelmente seria só queda. E graças a isso nós zeramos as petroleiras na máxima do mercado, né? Porque eu já imaginava que quando o mercado adotasse essa narrativa de recessão, as petroleiras seriam justamente as primeiras a cair. E elas caíram muito forte, né? E a gente saiu 2 semanas antes. E por que isso aconteceu, né? Porque elas surfaram todo o movimento de alta, uma alta de 60%, 100%, várias petroleiras ganhando muito dinheiro com a alta do petróleo, mas chega um ponto que o mercado volta para a média, ele precisa voltar para esse equilíbrio, né? Isso começa a ser um ganho muito exagerado. E graças a isso, nós vimos toda a queda acontecendo sem perder R$ 1. A gente simplesmente olhou o mercado caindo de fora, né, com 100% do capital em caixa, em renda fixa. E enquanto isso, eu via vários gestores famosos dando entrevistas, escrevendo no Twitter, coisas assim do tipo, nossa, como a bolsa está barata, nessa faixa de preço tem que comprar. Só que seguia caindo, né? Quer dizer, o que está barato pode ficar ainda mais barato, porque o mercado não é racional, ele é movido por emoções, e quando ele fica muito pessimista, não é um cálculo matemático, não é um valuation que vai definir que está barato, né? E isso não é por incompetência, não é porque eles não têm analistas muito bons, mas sim porque eles partem de uma filosofia que vai muito mal nesses momentos de queda do mercado, nesses momentos que fica um pouco mais irracional. E eu considero que esse raciocínio que está barato, né, o tá barato pode ficar ainda mais barato. Então a nossa carteira não compra ativos que estão em tendência de baixa. E para entender mais no detalhe, é importante a gente entender essa leitura de ciclos, né? É muito simples, vai dividir basicamente em 3 pontos. O primeiro é ciclo econômico, né, que diz respeito ali à aceleração e desaceleração do PIB e da inflação. Isso move o mundo. Segundo ponto são os ciclos de mercado, que já vão entrar ali em quais setores performam melhor dentro de cada ciclo econômico, quais setores vão mal, né? Por exemplo, né, se a economia entrar em crise, você não vai abrir mão nem de saúde e nem de alimentação. Você vai deixar, às vezes, de gastar com coisas mais supérfluas, mas essas coisas, se possível, são garantidas. Então faz sentido migrar para empresas de plano de saúde, atacadistas de alimentação, porque você não tem como abrir mão disso. E o terceiro ponto é justamente essa estratégia, né? A partir do momento que a gente entende quais setores vão performar melhor ou pior, a gente não tem aquele raciocínio de vou diversificar em todos os setores da economia. Não, a gente faz a leitura dos ciclos justamente para saber quais setores buscar e quais setores evitar, né? Então, sempre que nós falamos em ciclos econômicos, a gente está tentando entender como os bancos centrais vão direcionar essa política de taxa de juros, como está o nível de desemprego, como está a inflação. Então, se a população está ficando mais desempregada,
Não faz sentido ter Casas Bahia, não faz sentido ter Magazine Luiza, porque elas vão perder muita venda, né? O que aconteceu agora em 2022, por exemplo? Nós vínhamos desde 2020 com o mundo sofrendo uma pandemia, né? Essa pandemia obrigou as pessoas a ficarem em casa. Para garantir a sobrevivência dessas pessoas, os bancos centrais injetaram 8 trilhões de dólares na economia, maior injeção de dinheiro da história, e para ajudar a economia, reduziram as taxas de juros para os patamares mais baixos que a gente já tinha visto. O Brasil chegou a 2%, como uma forma de incentivar a economia, né? Então a somatória desses dois fatores, injeção de dinheiro recorde e juros baixos, gerou esse superaquecimento da economia. E é justamente o que a gente está vivendo agora, né? Maior inflação dos últimos 40 anos, uma inflação que os bancos centrais não estão conseguindo resolver e talvez só vão conter essa inflação forçando o mundo a entrar em recessão, né? Porque isso vai forçar o petróleo a cair, vai aumentar o nível de desemprego. Então, pensa o seguinte, ó, o mercado ele vai oscilar ali como um pêndulo, né? Então, uma hora é medo, outra hora é ganância, uma hora é expansão, outra hora é contração. E nós vivemos desde 2008 um período de expansão no máximo possível, né? Com muita injeção de capital, muito incentivo econômico, né? O que caracteriza isso e que você vai identificar muito fácil é dinheiro fácil, economia aquecida, juros baixos, desemprego em baixa, começam a surgir ali gênios financeiros, né? Porque você pode comprar até mesmo ativos ruins que vai existir demanda, eles vão continuar subindo, né? E graças a isso que nós vimos casos de pessoas sem qualquer conhecimento ficando ricas com Bitcoin, com criptomoedas, com surgimento de pirâmides, fotografia de macacos sendo negociada por milhões, né? Bitcoin não tem uma comprovação, né? E subiu muito porque tinha esse excesso de dinheiro. E dentro do mercado mesmo, nós vemos empresas que nem chegaram a ter lucro sendo vendido por bilhões, né? Então isso não é normal, né? Tem ações ali de uma empresa brasileira que chegou a negociar a R$ 12 e hoje negocia a R$ 1, né? Então por que tudo isso? Porque a gente tinha excesso de dinheiro na economia, excesso de crédito, juros baixos, então você pode correr mais risco, né? Nessas horas, as pessoas ficam tão gananciosas que elas baixam a guarda, né? Mesmo empresas, mesmo investimentos ruins, passam a se tornar interessantes, né? Porque é muito barato arriscar. E por isso que nós temos algumas regras muito específicas para justificar o investimento de uma empresa, né? Para ela entrar na nossa carteira. Essas empresas precisam ter uma tendência de alta, né? Uma tendência clara, formada. O ambiente macro precisa favorecer o negócio que nós estamos investindo. Em terceiro, que ela precisa ter lucro crescente, vendas crescentes, uma boa gestão, né? E isso naturalmente filtra as grandes perdas que a gente vê acontecendo no mercado, né? A gente não está interessado em comprar barato, né? Você não vai pagar por uma Ferrari o preço de um Fiat, né? As excelentes empresas normalmente vão estar mais caras, né? Então o nosso raciocínio é o contrário do mercado, né? E sempre vai ter algum setor subindo, independente do que acontece na economia, né? Então em todas as crises teve gente que empobreceu, mas teve gente que enriqueceu. E o que nós estamos buscando são essas empresas que vão enriquecer naquele momento do ciclo econômico. E agora a gente está vivendo justamente uma transição desse ciclo de excesso, de juros baixos e tudo mais, para um período de possível recessão, né, de racionalidade financeira. Primeiro, o mercado ficou tão aquecido que nos Estados Unidos a gente tem 2 vagas para cada candidato disponível, então o nível de desemprego está na mínima histórica, 3,5%, e isso vai gerar um aumento de demanda por novos funcionários, aumento de salário, aumento dos gastos, aumento do consumo e, por consequência, tudo vai subindo de preço, né? Então existe um patamar saudável até mesmo para as coisas boas que acontecem na economia. Quando ela fica muito boa, começa a gerar esse tipo de problema. E além disso, somado a tudo isso, nós tivemos uma crise energética
que levou o petróleo para patamares muito altos, né? Então isso pressionou demais a inflação no mundo inteiro, né? Acabou aquele período de energia barata, acabou aquele período de estabilidade política, né, geopolítica, o mundo voltou a entrar em conflito e a partir do momento que você não tem mais segurança, que você comprou um produto na China e vai receber na hora certa, né, você passa a comprar esse produto aqui mesmo. Pô, a China está mais barato, mas eu corro risco de não receber o produto e vou cancelar minha linha de produção. Então compra aqui mesmo, um pouco mais caro, e a gente repassa esse preço para o consumidor. Então isso é um movimento que deve gerar cada vez mais inflação, né? Por isso que a gente fala tanto que esses novos tempos são tempos inflacionários. E isso acontece porque, de certa forma, os países perderam um pouco da confiança uns nos outros, né? O chamado movimento de desglobalização. E é importante entender isso porque o grande erro da maioria dos investidores é entrar quando o mercado está eufórico, né? O mercado subiu muito, está lá na máxima, aí todo mundo quer entrar, todo mundo quer aproveitar a festa. Só que isso é justamente o sinal de topo, sinal de que a festa está no fim, né? Ela não vai ser eterna. E aí, por consequência, é importante a gente entender alguns pontos, né, desse estágio do ciclo econômico. O primeiro é, vamos dizer, o que a gente está agora, né? O pico. Você subiu tanto, você tem um grau de crescimento tão grande que você começa a gerar problema, né? A inflação está em alta, as pessoas estão eufóricas, o dinheiro perde valor, então você começa a comprar fotografia de macaco por 5 milhões, por 10 milhões, pô, mas não vale aquilo, você sabe que não vale. Mas todo mundo está ganhando dinheiro, o acesso ao crédito é muito fácil, os juros são baixos. Então, o topo normalmente é marcado por esse sinal de euforia. Depois do topo vem a desaceleração, né, que é uma série de movimentos na economia que você começa a ter aumento do desemprego, taxas de crescimento menores, o Banco Central começa a ter que aumentar os juros, né, e aí por fim a gente chega na recessão, é o fundo do mercado, que já é quando a economia atinge aquele menor grau, todo mundo perde esperança, as pessoas entram em depressão, saem da bolsa, nível de desemprego no grau máximo. Então percebe como que além de tudo isso afeta o humor do mercado, o humor das pessoas, elas ficam mais pessimistas, elas perdem emprego, elas consomem menos, até que finalmente vem o estágio de recuperação, né, o estágio de expansão, a economia começa a se acelerar, crescimento começa a crescer, as taxas de juros são baixas e esse ciclo é meio que constante, né? E qual que é a diferença do ciclo econômico para o ciclo de mercado? O ciclo do mercado é adiantado, né? Ele é normalmente 6 meses a 1 ano antes, né? E por que isso acontece? Muita gente não entende às vezes por que está tudo indo super bem e de repente uma empresa começa a cair. Ou está indo tudo mal, você está no momento mais pessimista, um determinado setor começa a subir completamente. Então vou te dar um exemplo, né? Se eu analiso que o mundo vai entrar em recessão e os bancos centrais vão diminuir os juros daqui 6 meses, né? Eles vão precisar estimular a economia, vão precisar aquecer o mercado, eu já me adianto, compro essas empresas que vão se adequar bem para aquele cenário futuro e elas já começam a subir. Então por isso que o ciclo do mercado normalmente é adiantado, né? Os grandes investidores, os grandes fundos vão sempre tentando antever essas mudanças de ciclo para aproveitar enquanto você ainda consegue comprar essas coisas baratas, né? Então eu busco integrar ciclo econômico, ciclo de mercado e a estratégia de posicionamento da carteira, né? E vou te dar um exemplo real disso. Nós tínhamos ali em 2022 praticamente toda a carteira ligada a 3 setores: petroleiras, frigoríficos e empresas de fertilizantes, né? Porque nós entendíamos que, primeiro, preço do petróleo ia subir independente da tentativa dos governos tentarem segurar de alguma forma esses preços, né? Porque eu já falei isso várias vezes, o petróleo é altista no longo prazo porque a gente não consegue mais produzir na mesma intensidade. Sobre os frigoríficos, né? Eles iam aproveitar esse estímulo dado pelos governos do mundo inteiro para exportar mais carne, né? Aproveitar que as pessoas estavam com dinheiro no bolso. E por último, as empresas de fertilizante também iam ganhar muito dinheiro porque
a partir do momento que o preço do petróleo sobe, você tem que aumentar o preço do fertilizante. Então, quando veio a invasão da Rússia, isso intensificou ainda mais o preço dos fertilizantes, né? E as empresas cresceram muito. Isso só vai se normalizar provavelmente daqui a uns 3 anos, né? A Rússia é o maior fornecedor de fertilizantes do mundo. E aí é interessante que lembra que o Bolsonaro foi visitar o Putin e todo mundo criticou, né? Para mim, ele fez certíssimo, né? Se nós não tivéssemos recebido os fertilizantes naquele momento, uma hora dessa estaria todo mundo reclamando do preço da comida. Então, entrar em conflito com Putin para quê? Né? Vai mudar o quê? Foi bom para todos, né? O Ocidente está tão cínico ultimamente que alguns meses depois o próprio Biden fez a mesma coisa, né? O próprio Biden comprou fertilizante russo e apareceram aqueles navios russos chegando nos Estados Unidos. Então, o nosso papel na alocação da carteira é ser prático, né? O que nós estamos de olho agora? Qual é a solução para a minha carteira ter a melhor rentabilidade possível nos próximos meses? Empresas produtoras de carvão, superpoluentes, empresas de gás natural, fornecedoras de eletrônicos para energia solar e empresas do setor de saúde nos Estados Unidos. Aí empresa de defesa, né? Empresa de armamento. Então, muito em breve, a gente vai entrar também em empresas de tecnologia, só que ainda não é o momento, né? Porque nós queremos agora empresas com fortes aumentos de lucro, aumentos de venda, melhora das margens, né? E o que é favorável agora, né? O mundo vai precisar de energia barata, de energia limpa, e conforme for havendo uma desaceleração econômica, os bancos centrais vão começar a relaxar esse aumento dos juros e as empresas de tecnologia vão voltar a subir. Então, essa leitura me permite saber o que eu vou alocar agora, né? Basicamente energia, saúde e defesa, e me permite também entender qual vai ser o próximo passo, a próxima rotação setorial, né? E quando a gente analisa isso, você pode juntar aí oportunidades estruturais, né? Vamos dizer assim, oportunidades que no médio e longo prazo essas empresas vão ter grandes vantagens competitivas, grandes demandas, com oportunidades mais temporárias, né? No caso agora, é a empresa de defesa, né? A gente tem a Nox, uma empresa de armamentos americana que está renovando um contrato atrás do outro, né? Porque a gente sabe que a geopolítica do mundo vai exigir que a Alemanha volte a se armar, o Japão, a Coreia do Sul, os outros países europeus ali vão precisar fortalecer suas defesas. Então, nesse caso, faz sentido ter algumas empresas de setor de armamentos, porque nos próximos trimestres elas vão ter um grande aumento de demanda. Então, esse é um setor pontual. Talvez na minha visão estrutural de longuíssimo prazo, eu não queira empresas de armamento, né? Eu vou querer empresas de energia limpa, de energia solar, empresas fornecedoras de gás natural liquefeito, que eu vejo um grande potencial, aumentos de 300%, 400% do lucro em 2022 e 2023. Então a gente precisa adaptar a nossa carteira para a realidade que o mundo está vivendo. Muitas vezes, né, como a proposta do investimento de buy and hold, a proposta do investimento de longo prazo, vai exigir que você passe longos períodos com a sua carteira negativa. E por que só existe um Warren Buffett? Porque é muito difícil você ter o psicológico de sustentar o seu emocional, a sua parte mental durante longos períodos de perda. E além disso, a gente sabe que estatisticamente, embora, vamos dizer assim, seja mais fácil você simplesmente comprar uma ação e esquecer, se você consegue manter uma gestão ativa, acompanhando esses movimentos de mercado, você naturalmente vai conseguir rentabilidades melhores, porque você consegue aproveitar melhor o movimento dentro desses ciclos.